Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar a nossa aula de hoje de filosofia do sexto ano com o tema Olhar, Sentir e Pensar. Na aula passada nós estudamos sobre as janelas que se abrem para o externo e para o interno. Então eu posso dizer para vocês que o nosso olhar é diferente. Às vezes a gente olha uma coisa, uma pessoa, e de repente, se a gente olhar de novo, o nosso olhar já vai ficar mais atento, perceber coisas que nós não percebemos antes. Então isso é muito importante. É como se fosse uma brincadeira de esconde-esconde, que a gente de repente esconde e a gente não percebe, depois a gente acha, faz aquele descobrimento. Então essa janela ela se abre para fora e para dentro. E eu quis fazer um paralelo, uma relação para vocês com relação ao que a gente vê fora da nossa janela, da nossa casa, e o que tem dentro da nossa casa. Esse paralelo, essa relação é sobre a gente filosofar sobre nós mesmos, do que a gente enxerga fora, o externo, as pessoas, o mundo, e o que realmente a gente é por dentro, com nossas virtudes, com nossos defeitos. Então, é algo que a gente deve fazer essa analogia, pensar. No livro de vocês, da página 6, tem algumas imagens, porque aí diz que a gente tem que ter esse olhar com sentimentos, com pensamentos, com lembranças. E a primeira imagem diz assim: é possível se sentir feliz ao contemplar uma bela paisagem? Você se sente feliz ao contemplar uma bela paisagem? Segundo quadrinho. Observar algo pode despertar lembranças e saudades? Você está observando algo, de repente te remete a algo que já passou e você sente saudade. Já aconteceu isso com vocês? Terceiro quadrinho. Tem uma ilustração de uma pessoa, um meio público, uma praça de uma cidade, uma rua, e aí diz assim: quando olhamos ao nosso redor, quantos pensamentos podem surgir? Imaginem só, a gente assim na rua, observando várias pessoas, movimentos de carro, de moto, várias ações, e aí a gente pode pensar assim, um monte de coisas, porque são muitas coisas que nosso olhar está captando. Então, pessoal, da mesma forma, nossos sentimentos, pensamentos e lembranças, eles influenciam o nosso olhar e o nosso conhecer. Uma imagem de quadrinho, tem uma pessoa deitada com um livro, olhando pela janela, ela está assim um pouco tristonha, e aí fala assim: quando se está triste, aquilo que se olha pode parecer menos interessante. Podemos tornar uma pergunta aqui. Quando você está triste, aquilo faz com que você enxergue as coisas com tristeza, tudo dá errado, tudo é ruim. Segundo quadrinho, diz assim: e quando você está feliz, não parece que tudo fica mais belo? Gente, eu acho que isso tem um fundo de verdade. Tudo se transforma, a gente canta músicas, a gente sorri, a gente se diverte, porque tudo está bem, está belo. Eu estou comentando com vocês, mas vocês podem acrescentar e formular o seu próprio pensamento, porque filosofia é isso, como nós já sabemos. Vamos falar também sobre estabelecer relações. Estabelecer relações é essa ponte que liga o início dela ao final dela. Esse estabelecimento de relações, eles são orientados pelos nossos interesses, pelos nossos conhecimentos, pelas nossas preferências, pelas nossas experiências, e aí vai criando essa relação. Vamos dar um exemplo. Se você tem um conjunto com as letras do alfabeto, você pode relacionar ela de várias formas. Você pode fazer um grupo de vogais, um grupo de consoantes, um grupo de frases. Então você relaciona ela a várias coisas.
Então, imaginar essa relação nos faz crescer mais, nos faz realmente saber quem somos, o que gostamos, as nossas preferências. Posso falar para vocês também hoje sobre o olhar e a imaginação. Gente, a imaginação da gente é muito fértil. Então, quando você olha, você já imagina alguma coisa. Eu vejo algo e de repente eu vejo uma flor, por exemplo. De repente eu já penso, essa flor tem cheiro, essa flor tem espinhos, eu já vou pensando algo, imaginando algo sobre ela. Eu vejo uma cena de filme, mas muitas vezes eu imagino algo que eu queria estar passando naquele filme, ou modificar aquela cena, imaginando, criando na minha mente. Então, a filosofia, ela é sábia. A filosofia, ela nos faz ter imaginação, pensamentos, formular perguntas, hipóteses e depois chegar a algo que seja realmente confirmado, pesquisado, investigado, certo? Gente, a nossa aula de hoje foi sobre esses assuntos. E aí, eu gostaria que vocês olhassem novamente a aula, pesquisassem, aprofundassem o seu conhecimento, porque é assim que se constrói uma boa filosofia, um bom pensamento. Então, fica por aqui e até a nossa próxima aula.